Tarde, estamos no ar com donos da bola desta quinta-feira, gremistas e colorados irmanados para repercutir essa rodada do Campeonato Gaúcho que não foi boa para ninguém. Os dois perderam fora de casa, mas seja bem-vindo e vamos tentar entender o que aconteceu, né? Você já está ligado no band.com.br/RS, também pela televisão, aqui na nossa TV Bandeirantes, e pode participar, está convocado para mandar o teu recado no nosso WhatsApp, o 992 24 1220 em vídeo. Se lembre, sempre vídeo, não adianta mandar o texto que não vai rodar o texto aqui, então o vídeo você manda para esse número. Nossa bancada hoje com o Max Corrêa, fazia tempo que eu não te via por aqui, Max. Fazia tempo mesmo, desde o ano passado, se perdão a piada. Boa tarde, Simon, boa tarde, Daniel. A gente vai falar muito de Grêmio, vai falar muito de Inter, do Caxias. Vou aproveitar essa fala inicial para falar do Chavante, né, do Brasil de Pelotas. 3 rodadas, 3 vitórias, fazendo de novo valer o fator local, com parte do Bento Freitas ainda interditado, né, com as obras. É verdade, parabéns ao Brasil de Pelotas, é o time do Kleimer que está liderando o campeonato ao lado do Caxias. Simon Bianchini. Começando elogiando o interior, principalmente o Caxias, que passou vencendo já nessa fase classificatória Grêmio e Internacional. Há muito tempo o time não largava tão bem vencendo o Grêmio e Inter. E o próprio Brasil, que ainda não enfrentou a dupla, mas 100% também. O interior arranca bem, quem sabe um alento para que tenhamos um novo campeão no interior, que seria muito bacana para o segundo ano consecutivo, mas um alerta para a dupla Grenal, né? Simon, que estava lá em Santa Cruz, vai nos contar alguns detalhes da derrota do Grêmio de Transição daqui a pouco. Daniel Oliveira estava em Caxias do Sul. Boa tarde. Exatamente, boa tarde. O Grêmio de novo fez um belo primeiro tempo, teve dificuldades na segunda etapa, né? Maturidade, entender um pouco o adversário que vai para cima, essa gurizada precisa aprender. Achei o resultado do Internacional injusto, não merecia ter perdido o jogo. Mas que campeonato gaúcho interessante, em alta média de gols nas 3 primeiras rodadas, e Caxias e Brasil de Pelotas realmente vêm fazendo uma campanha de largada empolgante. Vamos começar pelo Internacional, com seu time principal, seus titulares. Foi a Caxias do Sul e perdeu para o Caxias no Estádio Centenário. Matheus Trindade conta essa história. O jogo marcava a disputa de 2 equipes que ainda não tinham perdido neste campeonato gaúcho. Aliás, Caxias e Internacional mantinham 100% de aproveitamento e buscavam continuar na primeira colocação do gauchão. O Caxias até tentou iniciar atacando, primeiro com o Julinho, um cruzamento onde a defesa afastou. Depois Nicolas, que arriscou de fora da área, mas sem muita direção e passando longe do gol de Danilo Fernandes. O Inter no começo parecia um pouco desencontrado, até uma jogada ensaiada, olha, não estava tão ensaiada assim. Só que depois o Colorado começou a atacar. A primeira chegada de fato do Inter veio com Leandro Damião, mas sem sucesso. Assim como Cláudio Vinck em 2 oportunidades. A terceira chegada foi a mais perigosa. O goleiro Gladson falhou. Potker acreditou na jogada, cruzou para Leandro Damião, mas a defesa afastou mais uma vez. E por falar em Leandro Damião, ele não pode reclamar de oportunidades. O Potker dessa vez cruzou rasteiro e o atacante colorado desperdiçou a chance. E se o Inter não foi feliz de um lado, o Caxias foi quem abriu o placar. O cruzamento veio da esquerda e Gabriel Dias acabou desviando e fazendo contra no canto esquerdo de Danilo Fernandes. 1-0 Caxias. A resposta colorada foi imediata. E que resposta foi essa? Sem deixar a bola cair. D'Alessandro para Damião, para o Potker e gol. E assim o Inter empatava o jogo no Estádio Centenário. No primeiro tempo a gente criou mais situações em todos os sentidos, rodou bem a bola de um lado para o outro, infiltrou. Só não conseguimos ser efetivos, né? No segundo tempo, poucas chances. O Inter teve 2. Primeiro em um contra-ataque puxado por D'Alessandro. Depois um lançamento para Potker, que teve a liberdade, chutou forte, cruzado, mas acabou indo para fora. E vem a máxima. Quem não faz, leva. Contra-ataque puxado pelo Caxias. Cruzamento do Daniel pela direita. E Alex empurra para o fundo do gol, garantindo a vitória do time da Serra Gaúcha. Pelo lado do Caxias, 100% de aproveitamento, 3 vitórias e a liderança do Campeonato Gaúcho. Pelo lado do Internacional, a primeira derrota na competição, mas nada de terra arrasada. E, aliás, elogios do técnico Odair Hellmann pelo desempenho da equipe aqui no Estádio Centenário.
O desempenho foi muito bom, só não veio a vitória. Então, por isso, nós ficamos tristes, porque nós queremos ganhar o jogo. O Internacional veio para ganhar o jogo, desempenhou para ganhar, mas não conseguiu colocar a bola para dentro nas suas finalizações, e o Caxias finalizou melhor, foi mais efetivo e conseguiu vencer a partida. Daqui a pouco eu quero destacar e debater essa situação do Internacional, algumas situações que eu não concordo com o Odair Hellmann. Agora, um papo que você vai ter que concordar comigo é que quem faz pós-graduação na Uniriter modela a carreira e se prepara para o mercado de trabalho. São diversos cursos com qualidade reconhecida, metodologia modular inovadora e que trabalham temas super atuais e relevantes. Por exemplo, lá você pode fazer pós em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e também Gestão Empresarial. Além disso, a Uniriter tem uma condição especial para você se inscrever agora mesmo. Escolha o seu curso e ganhe até 60% de desconto na primeira mensalidade. É a melhor oportunidade de atualizar o seu conhecimento. Quer saber mais? Está aqui, ó. Acesse uniriter.edu.br/pós ou ligue 0800 642 4000. Pós-graduação Uniriter, modele a sua carreira. Ficha 1 para ti, Daniel, que estava lá no Estádio Centenário. Fala do Inter. Assim, o Internacional fez um bom jogo? Não fez. Eu acho que o Inter não fez um bom jogo, porém eu considerei o resultado injusto. As melhores chances, elas de fato foram do Internacional no jogo. O Leandro Damião teve 2 oportunidades, o Potker também teve uma oportunidade de gol. O Caxias é um time muito bem organizado, um time que sabe jogar em velocidade. Acho que o Internacional, de certa forma, acabou dando espaços ao Caxias, de repente pela necessidade de buscar a vitória, e acabou se complicando justamente no final do jogo por isso. Eu, pelo menos, considerei que as mudanças que o Odair Hellmann fez, elas não surtiram efeito. Não surtiram efeito, o Inter continuou tendo dificuldades. Em relação ao Edenilson, que é um jogador que eu gosto muito, eu acho um jogador muito interessante, esse jogador rende mais pela direita. O Edenilson, pelo lado esquerdo, ele não consegue desempenhar o mesmo futebol. E acho que o Internacional vai ter que entender um pouco esse começo de temporada do D'Alessandro. E a gente sabe o quanto é difícil falar do D'Alessandro, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sim. Né? Não vamos endeusar tanto o D'Alessandro, nem vamos fazer o que o Ribeiro Neto faz aqui. Mas o D'Alessandro está tendo dificuldade nessa largada. Ele vem errando muitos passes e ele acaba, de certa forma, gerando um prejuízo para o Internacional. Não, então, em números, proporciona... Vou aproveitar que o Ribeiro não está aqui. Em números, o jogador que mais errou passe no jogo ontem foi o D'Alessandro. Foi o D'Alessandro. De 66 passes certos, ele errou 12. Ele acabou armando o ataque para o adversário. Então, de repente, o ajuste do meio de campo, eu acho que é a maior dor de cabeça hoje do Odair. Mas é natural, eu insisto, é começo de temporada, calma, o Campeonato Gaúcho é assim mesmo, daqui a pouco as coisas vão se engrenar, o Internacional vai voltar a jogar um pouco melhor, e a minha preocupação com o Inter não é essa exigência de gauchão, é lá na frente. Claro. Mas, enfim, eu acho que o Internacional joga mais do que jogou, não fez um bom jogo, mas também não merecia ter perdido. Já vou tocar a bola no Simon e no Max, mas um rápido pitaco. Gosto do trabalho do Odair, ou das ideias do Odair, mas ontem, para mim, ele não foi bem, tá? Tudo bem, e ele até colocou na coletiva, olha, eu fiz testes, realizei alguns testes, Edenilson pela esquerda, tô contigo nessa, Daniel. Não rendeu. Não deu certo. Não é por ali que o Edenilson rende melhor, é ruim para ele, inclusive. E as trocas, o Patrick, o Nico Lopes aberto pela direita, tinha dado certo jogando centralizado contra o Novo Hamburgo. Ok, foi um teste que o Odair realizou, mas não é ali que o Nico rende. Patrick tá acima do peso, né, gente? E outra, não agregou nada, não mudou nada o cenário. Aí tem a questão da adaptação. O Gabriel Dias, por exemplo, eu estou achando o Gabriel Dias um pouco tímido. Também. Eu até perguntei para o Claudião isso ontem, não sei se ele está sentindo, de repente, a estrutura do Internacional. Foi criado no Palmeiras, né? Mas é uma largada de temporada, né? Uma largada de temporada, então tem que ter um pouco mais de calma. Mas mesmo assim, paciência, vamos dar tempo para o Odair trabalhar. Fazer, claro. E o Inter, tô contigo também nessa, Daniel. Aliás, estou concordando contigo hoje, tá tranquilo, acho que é a ausência do Ribeiro Neto. Que bom. O Inter não merecia perder. Claro, o empate, no mínimo, seria o resultado mais justo. Max e Simon. Trazer um papo que estava rolando na redação e que as imagens que a gente está vendo ilustram bem. Vamos tirar o jogo que o Inter fez com reservas. Foram 2 gols marcados, né, pelos titulares na primeira rodada e agora na terceira. O Inter cria, apesar do D'Alessandro não estar no seu melhor momento e precisar de ajustes, o D'Alessandro precisa de algum ajuste ali no seu posicionamento ou na maneira
que ele é cercado pelos seus companheiros, mas o Inter está criando, não está sendo efetivo. Acho que está faltando um pouco de bola na rede, apesar de eu achar que o William Potker e Leandro Damião estão fazendo um bom começo de temporada, se procuram, criam jogadas, mas faltou efetividade. Acho que essas imagens que a gente está vendo aí, o Inter teve oportunidade de abrir o placar antes do gol do Caxias, teve oportunidades de virar o jogo depois do empate e desperdiçou. Acho que falta um pouco de efetividade e o resultado passou por isso ontem. Criação eu acho que não faltou. O Max pegou bem uma dobradinha que está funcionando. O Damião e Potker, eles estão mais afinados em relação ao que a gente estava vendo no ano passado. Acho que o Odair ajustou esse posicionamento dos dois atletas, está ajustando também a transição defensiva para o ataque. A gente está vendo o Inter tabelando mais. Claro, isso é uma rotina, uma engrenagem, necessita de sequência para que funcione ainda melhor. Eu vejo, dá para fazer esse paralelo, não é granalização, mas com o início do Roger no Grêmio. É tudo uma sequência, é tudo da questão de tempo para o time do Odair, para os jogadores entenderem a metodologia que já começou a ser implementada para que depois se possa colher os frutos. Pode levar um tempo, 6 meses, 1 ano, mas tem que se dar tempo. Ontem a gente viu o Inter um pouquinho mais solto em relação até ao próprio jogo contra o Veranópolis. Até o nível de exigência era superior. O Caxias é um bom time e está provando isso já no resultado do Campeonato Gaúcho. O papo é internacional, Max. Só para completar, a paciência que o D'Alessandro pediu no começo da temporada. A paciência, a gente pede tanto no futebol, às vezes a própria imprensa não dá para o técnico, né, para um trabalho. É verdade. Eu acho que a grande mudança no Internacional é a proposta de jogar, né? Exato. É a proposta de E jogar. agora é casar a posse da bola com a efetividade. Mas claro. Cria oportunidades, mas tem que Ontem teve uma uma situação do jogo que foi sintomática. O torcedor do Caxias começou a vaiar o Inter. Mas o Inter ficou um bom tempo com a bola dominada. Então ele partia, daqui a pouco tinha uma linha de marcação, não tinha de repente alternativa. Alô, Cláudio Vinck, aproveita a oportunidade que tu tá ganhando, hein? Ontem era jogo para ir para cima, não foi e perdeu uma grande chance. Eu acho que ele pegou o adversário, o pior que ele podia pegar. O time dele conhece ele. E aí o Internacional começou a trabalhar a bola atrás, no meio e tal. Eu acho que é mais ou menos por aí. Há uma ideia de jogo, agora é a questão do tempo para execução. O Papo é Inter e você participa com a gente através do WhatsApp, o 992-24-1220, em vídeo, roda. Bom dia, amigo donos da bola. Aqui é o Kelvin Denis de Caxias do Sul. A minha pergunta para vocês é: o que vocês acharam do desempenho do Internacional ontem? E se o Internacional com esse time no Campeonato Brasileiro pode ir longe? Valeu, abraço. Um abração. Acho que o cenário é bem diferente, não sei se vocês concordam. O Gauchão, ok, vai servir como teste para o segundo semestre. Agora, o Campeonato Brasileiro, o Inter vai ter mais espaço para contra-atacar, que é um cenário que ele se sente melhor. E outra, o jogador que dá certo no Gauchão não necessariamente vai dar certo no Campeonato Gaúcho. No Brasileiro, a exigência é completamente diferente. A gente tem que fazer um comparativo do Internacional do ano passado, jogando contra os grandes e jogando contra os menores, né? Os grandes jogos do Inter na temporada, quais foram? Grenal, Palmeiras e Corinthians. Esses foram os jogos. Por quê? Porque foram times que deram ao Internacional espaço para jogo. E com a velocidade do William Potker, a tendência é que o jogador evolua ainda mais. Ainda mais. Então, o Campeonato Brasileiro, o Inter pode, de repente, fazer uma campanha boa. Eu não sei o que seria campanha boa. Campanha boa é beliscar a vaga Libertadores. Mas igual eu ainda vejo muitas carências no time do Inter. Como o nosso grande amigo Ribeiro Neto diz, o Danielzinho foi brilhante. Pegou muito bem ano passado, o Inter foi bem nesses jogos. Foi no Grenal, por pouco não venceu. Passou pelo Corinthians, eliminou na Copa do Brasil, atual campeão brasileiro. Por um detalhe, não passou na Copa do Brasil. E realmente o Inter joga um pouco melhor no contra-ataque, gosta disso. E vale a lembrança, no ano passado, em 2017, tivemos G9 no Campeonato Brasileiro. Será que o Inter não poderia? O Vasco foi para a Libertadores, porque o Inter esse ano, daqui a pouco, tendo um G9, também não pode ir para a Libertadores. Seria um baita crescimento, avanço para o torcedor colorado. Que crise. O Vasco que anunciou hoje Paulo Pelaipe e Nilton Drummond, chumbinho como novos diretores. Fala, Max. O Daniel citou o William Potker, é o ano dele. Nesses jogos grandes, o contra-ataque, a questão de espaços, o William Potker vai ser tão fundamental para o Inter como para ele mesmo, porque é a grande oportunidade, o grande cenário que ele vai ter para se firmar de uma vez no time grande, se tornar importante no Inter. O Inter, com nomes e tecnicamente, não deu um grande salto em relação à equipe que participou da Série B. Então, acho que um meio de tabela, um campeonato brasileiro tranquilo, levando em consideração outras equipes que não mudaram tanto quando subiram para a elite, acho que está de boa. Fala, Daniel, vou chamar a tabela. Essa questão do William Potker é interessante, né? Porque
O Potker foi bem no Campeonato Brasileiro também, jogando pela Ponte Preta, né? Exato. Então ele pode ser, quem sabe, aquele jogador no Internacional. Foi artilheiro e artilheiro no Campeonato Paulista, que tem 4 grandes, enfim. O Internacional ainda vai tentando se acomodar as abóboras na carroça. Mas o Caxias é 100%. Venceu o Inter, 3 jogos, 3 vitórias, é o líder do Campeonato Gaúcho. Olha só a tabela, a parte de cima, né? Com o Caxias liderando, 9 pontos. Brasil de Pelotas do Klemer ontem bateu o Veranópolis por 1-0, jogo difícil. Também é líder com 100% de aproveitamento. O Inter em terceiro, junto com o São José, 6 pontos. Avenida, 4 pontos. E o Juventude é o sexto com 3. Essa é a parte de cima da tabela de classificação, que obviamente não está o Grêmio, né? O Grêmio que perdeu para a Avenida ontem. E a gente vai contar um pouco mais dessa história do Grêmio, como foi lá em Santa Cruz do Sul, esta derrota tricolor ainda com os garotos. Isaac foi derrubado por Daniel na área. E na área, pênalti. Pênalti para o Grêmio. Jean-Pierre cobrou e marcou o tricolor da frente. Escanteio para a Avenida e Luiz Henrique empatou o jogo. Paulo Miranda errou feio. Riantoni roubou a bola e passou para Marques, que virou o jogo em Santa Cruz do Sul. Nos acréscimos, Tassiano cobrou escanteio e Paulo Miranda se redimiu da falha e deixou tudo igual de novo. Quando tudo se encaminhava para o empate, Toto pegou o rebote da intermediária e soltou a bomba. A bola desviou em Mendonça e foi para a rede. Avenida 3, Grêmio 2, placar final nos Eucaliptos. Tem que entender o projeto, entender todo o contexto do jogo e das situações que estão acontecendo, aprender com as situações. Tudo isso é um grande aprendizado para todos nós. Nós estamos aprendendo muito com esses jogos, para daí a gente consertar esses erros, fazer os ajustes que tem que ser feitos para ganhar aí o jogo agora contra o São José. Antes de debater esse time do Grêmio, o que aconteceu lá em Santa Cruz, e o Simon estava lá, vamos ver como é que ficou a parte de baixo da tabela de classificação, porque não estamos acostumados a ver o Grêmio na posição que está. Sei, são garotos, mas penúltimo lugar, né? 1 ponto conquistado em 9 disputados. O Veranópolis é o 7º com 3, 3 também do Cruzeiro e do São Paulo de Rio Grande, o São Luís de Juí com 2, e hoje, se o campeonato terminasse hoje, primeiro, seria o campeonato mais rápido da história. E segundo, o Grêmio estaria rebaixado junto com o Novo Hamburgo, atual campeão gaúcho. Que loucura, né? Eu tenho um amigo que sempre dizia que esse time do Grêmio disputou a 3º ano passado, que é a 2ª divisão hoje, a nomenclatura, e o Grêmio também não foi tão bem. É um time repleto de jovens, os experientes, os cascudos estão entrando também com déficit físico, tem esse problema também, mas é um time que não pode, com todo respeito ao tamanho do Grêmio, terminar com 3 rodadas, 9 gols sofridos. Ontem foi chuveirinho no segundo tempo, tomou 3 gols no segundo tempo. O Grêmio preocupa bastante, não pela meninada, mas pelo conjunto da obra. O presidente Romildo disse que o importante é classificar, que os titulares vão entrar na 5ª rodada a partir do jogo contra o Cruzeiro, mas o rendimento preocupa. A gente está vendo algumas individualidades, mas o conjunto parece que não deu liga. Simon, eu sei que o Grêmio, se não ganhar o Campeonato Gaúcho e ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, ninguém vai lembrar, como foi no ano passado. Esses garotos também não vão jogar Libertadores, né? A gente não vai ver o Matheus Henrique. Esses garotos também não vão jogar o Campeonato Gaúcho. Mas, Daniel, eu acho que serve de alerta para perceber agora o que está dando de errado. Porque o Matheus Henrique, o Jean-Pierre, o Patrick, o problema do Grêmio é defensivo. Eles são o futuro do Grêmio. O que está acontecendo? O problema do Grêmio é defensivo. Gente, olha só, o Grêmio jogou bem o primeiro tempo dos 3 jogos. É verdade. É uma série de fatores. Outra, o Grêmio saiu na frente em todos os jogos. Em todos os jogos o Grêmio saiu na frente. O segundo tempo, aí vem um pouco da maturidade, tu vai enfrentar um adversário e aí tu vai ter que saber te portar. E não é só uma questão tática, ela é uma questão de comportamento, de temperamento. O adversário vem para cima, o choque é maior, né? O enfrentamento ele é mais duro no segundo tempo porque o adversário vai buscar o resultado. Então é natural que de repente o time fique abalado. Aí tomou um gol, o time se desequilibrou. Mas eu acho que tem que ter um pouco mais de calma. O Grêmio é 11º no Campeonato Gaúcho. Na 3ª rodada, gente. Na 3ª rodada. São 11 rodadas, eu já vi esse filme antes. O Grêmio já fez campanha ruim e foi lá e foi para a final do Campeonato Gaúcho, gente. Devagar um pouco, calma. A gente fala muito dos garotos, mas tem 2 pontos que a gente tem que olhar porque eles afetam o grupo principal a curtíssimo prazo.
O Madison, que ontem eu acho que ele foi muito bem. Ele teve um lance pela esquerda, teve tabela, chegou na área, bola na trave, chute de longe, teve presença na bola aérea defensiva e acho que esse é um problema que pode começar a se resolver, já que a saída do Edilson preocupa e o Léo Moura não deve ter condições de jogar sempre. O outro problema, a gente fala dos garotos, mas o Paulo Miranda não está bem. Não mostrou confiança nesses primeiros jogos, lembrando que o Grêmio dispensou o Rafael Thierry e o Bressan, apesar daquele final de ano, não é um cara que tem a confiança do torcedor e também acredito que dos analistas. Mas o Paulo Miranda é melhor do que esses jogadores. E esse é um jogador que estava com ritmo, né? Estava atuando lá na Áustria, estava num período antes de chegar 10 dias de inatividade, de férias, mas estava com ritmo, estava jogando, era titular da equipe. Tá, mas uma coisa é o seguinte, uma coisa é o Paulo Miranda jogar no time titular do Grêmio. Outra coisa é o Paulo Miranda jogar num time C do Grêmio. Tem diferença. Tem diferença. Ele não é um jogador para ser o expoente do time C. Mas está sendo tratado como? Não. Ele tem a experiência para isso. Agora, gente, assim, ó. Uma coisa é o Grêmio titular começar o Campeonato Gaúcho, eu não vou falar nem em qualidade. A outra coisa é tu formar um time e tu implementar uma maneira de jogar. O time do Grêmio vai ter dificuldade no primeiro jogo titular do Campeonato Gaúcho? Até pode ter, mas ela é física. Porque a forma de jogar todo mundo sabe. Então, o que teve que fazer o técnico do Grêmio? Além de montar um time, definir uma maneira de jogar em pouco tempo. Em pouco tempo, porque o que o Grêmio está fazendo? Que eu até falava isso aqui, eu acho que no começo da semana. O Grêmio está implementando o seu estilo de jogo, o estilo que levou a ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Isso parece que está sendo implementado no clube para amanhã a gente poder dizer finalmente a cara do Grêmio. Então é natural que tenha esse tipo de dificuldade. Os resultados não são bons, não são, mas a gente aqui achava que o Grêmio faria 100% com o time C, aí eu acho um pouco demais. Mas eu também não achava que ia fazer um ponto em 9. Não, tudo bem, Felipe. E tomar tanto gol. Eu não estou querendo dizer que não tem nada errado. Tem, defensivamente o Grêmio está mal. Mas é uma questão de ajuste. Fosse qualquer outra camisa, a gente ia falar em cenário de terra arrasada, de vai cair. É que é a camisa do Grêmio e os titulares vão voltar. Em qualquer outro cenário, a gente já está descendo a lenha. Exato, esse é o ponto de esperança. Ô, Danielzinho, te prepara, tem recado para ti no nosso WhatsApp, 992 24 12 20. Donos da bola, boa tarde, beleza? Queria mandar um abraço para o Daniel, melhor narrador do Brasil para mim, muito bom narrador. E queria saber se a possibilidade do Jael ou do Henrique Almeida começar como centroavante no grupo principal. E também queria saber sobre o Miller Bolanhos, quando é que ele chega. E quando ele chegar, ele pode ser titular no time do Grêmio. Feito um abraço. Valeu, obrigado, grande abraço. O Henrique Almeida e Jael alternativa, né? O Henrique Almeida fora dos planos do Grêmio, né? Fora dos planos. Só tem uma coisa que eu não entendi. O Henrique Almeida se representou dia 18 com os principais jogadores. Esse era um cara que poderia estar jogando com esses garotos da transição. Tá certo, o problema é defensivo, mas o Henrique Almeida, por exemplo, jogou em grandes times do futebol brasileiro. Poderia contribuir com um pouco de experiência. Não tá nos planos, Daqui a pouco o mestre Cabral dizia, o jogador ruim acaba ficando no elenco, uma hora vai acabar jogando. Não foi negociado ainda. E aí tu quer isso pro Henrique Almeida? Não, mas vai acabar jogando ainda. Não, o Henrique Almeida não deu certo no Grêmio. O Isaac deu uma resposta melhor que o Henrique Almeida. Deixa o guri jogar. Mas tem mais experiência, contribuir pelo menos na bola aérea defensiva. E olha que o Isaac não é centroavante, hein? E olha que o Isaac não é centroavante. Mas o Grêmio fala internamente, não abertamente no ar, que o Henrique Almeida só está aguardando um negócio. Assim que pintar uma proposta de um outro clube, o Grêmio pagando uma parte do salário, deve ser negociado. O Jael renovou o contrato, o Grêmio ainda não anunciou oficialmente, mas o Jael anunciou nas redes sociais, inclusive já falou, disse que teve proposta de outros clubes até financeiramente melhor para ele, Jael, mas optou por permanecer em Porto Alegre. O que fez, até a pergunta do telespectador, um abraço para ele, obrigado pelo prestígio aí. O Miller Bolanhos, se estivesse no Grêmio, o Grêmio, de repente, não teria necessidade de sair desesperadamente atrás do centroavante. Mas se estivesse no Grêmio, estivesse afim, né? Colocar o Luan um pouco mais à frente e Miller Bolanhos jogando no meio de campo. É por aí. Bom, do meio para frente, acho que todo mundo concordou aqui, né? O Grêmio de transição, o grupo de transição do Grêmio tem bons valores. Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP, Isaac, Lima. Esse aí ninguém vai mexer, tá tudo certo no time de transição. Agora a exigência defensiva, essa aí não foi aprovada e o técnico César Bueno fala sobre o número elevado de gols que o Grêmio vem sofrendo nessas 3 rodadas iniciais. Na verdade, assim, gente, a gente tem que ter um pouquinho de calma na avaliação da equipe.
Claro que é um número elevado, mas também a gente fez gols em todas as partidas. Isso é algo que a gente tem que observar. Mas o Grêmio ele trabalha com um projeto, a gente cobra tanto no Brasil aí o processo de revelação de jogadores. Hoje o futebol está praticamente inviável, é necessário se investir na categoria de base. O Grêmio tem uma base muito forte e o presidente Romildo está investindo muito nisso, corajosamente. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma para avaliar, entender o processo. Tem muitos garotos de qualidade que vão ajudar o Grêmio em todo esse processo. E é uma medida que a gente está tendo, é um projeto, não tem por que resultados a gente tirar essa linha do projeto, e eu tenho certeza que vai render muitos frutos e a gente está no caminho certo. O tamanho da responsabilidade desse cara, gente, nos resultados do Grêmio? Ela é quase que total, né? Ela é quase que total, ele é o técnico. Mas eu insisto, defensivamente eu acho que é evidente que ele tem que ajustar o time. No mais, é só sequência. E, cara, a gente fica pedindo sequência para o time titular. Aí joga o time C e a gente não quer sequência. Não tem como. Eu tenho que também ver o lado positivo. O Grêmio fez coisas interessantes. Se pegarmos, claro, é que o jogo não se resume a 45 minutos. Se fosse só 45 minutos, o Grêmio era líder do campeonato com 100% de aproveitamento. Ou quase isso, já que o gol do Caxias foi no primeiro tempo. Mas esse estágio do Grêmio é muito mais para formar do que para ser campeão, cara. É muito mais para formar e a gente poder ver alguns jogadores, e eu vi jogadores interessantes como o Lima, como o PP, né? Isso, PP. O PP, que é um jogador de lado que atuou pela direita no jogo contra o Caxias, foi muito bem. A movimentação do Isaac, que foi muito interessante. Né? E ontem, ao que parece, também fez uma boa partida, pelo que eu estava ouvindo do relato do Marcos Couto, do Simon e do César Cidade Dias. Então tem algumas coisas boas. Então acho que tem que ter um pouco mais de calma, só isso. Nosso colega Walter Júnior do Metro, hoje ele abriu a reportagem falando de um cenário hipotético, né? Que se só existisse primeiro tempo, o Grêmio seria 100%, que nem falou o Daniel. Mas se existisse segundo tempo, o Grêmio teria, inclusive, sofrido goleada do Caxias, né? Dentro de casa. É por isso que eu acho que a responsabilidade do César Bueno é ainda maior. Alguma coisa certa está acontecendo e ela se perde ao longo dos 90 minutos. Quem tem que resolver é ele. Tem um fiozinho que rompe e eu não sei o que acontece nesse meio tempo. Mas se você tá assim também, ó, aquele fiozinho rompe, você perde a concentração, te liga no recado, Daniel. Meu amigo, a coisa não tá boa. Olha o Caxias e o Brasil de Pelotas aí estão fazendo campanha com ativo nesse Campeonato Gaúcho, né, Luciana? Tem que estar ligado, sempre preparado e ativo, meu amigo. Então presta atenção que o final de semana tá chegando aí. Se você tá precisando daquela forcinha, chegar confiante na hora H, você tem aqui, ó, o ativo para você ficar disposto sempre. Energia, você vai estar pronto para o que der e vier, porque ele é um poderoso estimulante indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea, é um grande diferencial. Então fique por dentro da nossa promoção, só vantagens ativo. Você liga na nossa central no 0800 601 0700, você vai tomar o seu ativo, dar aquele up no seu relacionamento e não mexe no bolso agora. Primeiro pagamento só lá para março. Boa. E ainda tem os combos especiais, cheios de desconto e aquela parcelinha, ó, Daniel, bem baixinha, e a entrega é grátis e sigilosa para todo o estado, inclusive você que está aí no litoral. Agora, quem ligar nos próximos 10 minutos... Vamos lá, rapidinho, hein? 10 minutos. Ativo e diz que está assistindo os donos da bola, recebe um presente super especial na compra. É ligar agora e aproveitar 0800 601 0700. 0800 601 0700 para fortalecer o seu relacionamento, recuperar o tempo perdido. Isso aí. 0800 601 0700 é 10 minutos de promoção, Daniel. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos e não se fala mais nisso, meu parceiro. 0800 601 0700, com esse aqui é faixa no peito e taça no armário, Felipe. Tá certo, boa, Daniel. A gente vai retomar o papo sobre a dupla Grenal, sobre Grêmio Internacional depois do break. Inclusive, vamos ouvir o Edenilson, volante do Inter, tá dizendo que tem que ser mais efetivo o time colorado. Na volta. Volta com mais os donos da bola aqui na tela da Band. Falamos no primeiro bloco sobre o Internacional e o Grêmio. Vamos retomar esse papo, né? Porque o Internacional jogou ontem contra o Caxias, perdeu. E um dos personagens da noite foi o Edenilson, experimentado uma nova função, e ele falou após o jogo: o Inter precisa ser mais efetivo. Tá criando, mas precisa colocar a bola na rede. A gente se cobra bastante, né? A gente, no jogo contra o Veranópolis, se cobrou de não finalizar, porque as equipes se fecham muito.
Hoje também acredito que a gente podia ter finalizado um pouco mais, né? Colocar o goleiro deles para trabalhar um pouco. Porque quando a gente chegou com perigo, mas ficava tocando a bola. Acho que uma hora a gente tem que finalizar. Mas acredito que isso tudo vai ser trabalhado. Acho que o desempenho foi bom e a gente tem coisa a melhorar sempre. O Ribeiro Neto está na praia, está descansando nas férias. Eu vou aproveitar para irritar ele que está nos assistindo. Beijo, Ribeirinho. Footstats, tá? Apresentou o Inter com 70% de posse de bola. Aliás, deixa eu só dar um recado mais que o Ribeiro. dobro de passes, mais que o triplo de finalizações. O Inter não pode perder para o Caxias. Eu quero mandar um abraço para o Ribeiro Neto e dizer para o Ribeiro o seguinte: Ribeiro, eu sou um leitor assíduo do Metro Jornal. Então, tu não precisa me mandar tua coluna pelo inbox do Facebook, nem pelo WhatsApp. Nem para mim, nem para o Pedro Veiga, Paulo Pires. Não precisa, viu, Ribeiro? A gente vai ler, fica tranquilo. Mas o Max chegou a falar na questão da efetividade. Cara, o Damião é nítido que ele está desembocado. É nítido. Ele dá o carrinho, ele chega um pouco atrasado, ele tenta dominar a bola. Ele tem um tempo de reação maior. É natural de começo de temporada. Agora, convenhamos, se pegarmos o Internacional dessa largada do Campeonato Gaúcho para o Inter do ano passado, o Internacional está criando muito mais. Muito mais. Isso se deve o quê? A trabalhar a bola no meio de campo. Parou de dar balão. Embora a grande chance do Potter ontem tenha sido um lançamento do Cuesta, né, na metade do campo para dentro da área. Mas tudo bem, como recurso de jogo, uma vez e outra é válido. Agora, no momento que o Inter começou, dentro da ideia, porque tudo é sequência de uma ideia. Se me perguntar, tu acha que o Inter tem um time ideal? Não tem, longe de ter. Mas quando começou, na concepção do Odair, a sair com a bola na defesa, trabalhar a bola no meio de campo, sem ligação direta, as chances vieram, é natural. E aí, Max Simon? Eu acho que é mais importante essa descrição de como as chances estão sendo criadas, de como as chances estão acontecendo, do que o próprio número bruto de chances em si. Elas estão sendo criadas com bola no chão, com o time jogando, e a gente não via isso no ano passado de jeito nenhum, né? É o Inter que propõe a partida, sabe ainda jogar no contra-ataque. E isso dá para ver nitidamente nos treinamentos. Quem puder, assista um treinamento do Odair. E é o Inter que a gente vê tabelando nos treinamentos, saindo com a bola desde o tiro de meta com o Danilo Fernandes, evitando o balão. E é como o Daniel disse, é um recurso de jogo. Se tiver que dar um balão esporadicamente, porque está vendo o companheiro buscando infiltração no ponto futuro, dê. Mas por enquanto tenta tabelando. E o Inter está mostrando, está dando esperança para o torcedor. E o elenco está elogiando o Odair de graça, sem ser perguntado sobre isso. Sempre que os jogadores têm oportunidade, eles elogiam o trabalho, elogiam a pessoa do Odair, eles estão faceiros com o trabalho. Isso é bom. O próprio Edenilson, nessa entrevista que a gente rodou, no outro trecho, ele disse o seguinte: aqui no Brasil se espera muito mais o resultado e não se vê o desempenho. O Inter jogou bem contra o Caxias. O resultado não veio, óbvio, ficaram tristes dentro do vestiário, mas estando no caminho é mais fácil chegar ao resultado, né? E parece que o Inter está encontrando o seu caminho. Essa é a impressão que passa. O detalhe é o seguinte: se pegarmos o Inter dos últimos anos, eu ainda para falar um pouco dos problemas do Inter, que eu acho que tem realmente muita carência ainda, muitas carências no time, o que o Internacional trocou de técnico nos últimos anos, né? Então, acho que agora deu para chegar à seguinte conclusão: o problema não é o treinador, não. A última vez que terminou com o mesmo treinador que iniciou a temporada foi Abel Braga em 2014. E que talvez só tenha durado porque é o Abel. Exatamente. Também balançou no cargo. Exatamente. Teve aquela derrota de 5-0 para o Chapecoense em 2014, 4-1 no Grenal. Só ficou porque foi o Abel mesmo. Era o Abel, que aí é pesado. Não estou utilizando a figura física dele, não. O nome Abel Braga, pelo título mundial, é pesado, se segurou no galho. Mais um recado aí no nosso WhatsApp, 992 24 12 20. Aí galera do Donos da Bola, beleza? Seguinte, hoje tem São Luís e Juventude na Baixada, então, em Juiz. Abraço pra todo mundo aí, galera. São Luís vai incomodar esse ano, é campeão gaúcho, valeu! Boa lembrança, às 7h30, né? São Luís recebendo o Juventude lá em Juiz. Que tem um uniforme bonito, né? Bonito, é legal. A camisa do Avenida também ficou muito bonita. E um abraço pro presidente do Avenida, né, Simon? Jair Aich, nosso telespectador ontem, passou trabalhando o dia todo, mas quando a gente chegou, a equipe da Bandeirantes, perto do meio-dia lá no estádio dos Eucaliptos, nos recepcionou na sala, acabou falando e falou: são vocês que aguentam o Ribeiro Neto. Realmente, somos nós. Valeu, obrigado, presidente. Aquele abraço. Intervalo comercial, já voltamos com os donos da bola e depois tem Na Marca do Pênalti. A Marca do Pênalti. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família.
pênalti hoje aqui nos Donos da Bola e o papo é o seguinte. Quando eu fui para Abu Dhabi, ele tentou ocupar o meu lugar. Então eu vou botar ele na marca do pênalti agora. Max Correia, pergunta de Caetano Schmidt, de Campo Bom. Quem você contrataria? Paulão, Moledo ou nenhum dos dois? Em condições normais de temperatura e pressão, eu tentaria uma terceira alternativa, mas vamos puxar a bronca e pensando como se eu fosse dirigente internacional, né? Que os dois têm história e um está, o outro está para chegar. Moledo, não só pela questão de bola dentro de campo, mas porque o Paulão, injustiçado ou não, até acho que se pega pesado com ele, tem um histórico que inviabilizou ele no Internacional. Aliás, rapidinho sobre o Moledo, informação que vem da Grécia, de novo, repercussão da imprensa de lá, que houve o acerto. O Inter vai pagar 150 mil euros e o Moledo vai desembarcar nos próximos dias em Porto Alegre. Vamos voltar para o Grêmio. O presidente Romildo Bolzan Júnior falou sobre a responsabilidade dessa gurizada, né? E aposta no projeto. Eles vão continuar em campo. Nós não mudamos absolutamente nada. Continuo entendendo que esses jogadores que estão aqui, muitos são extremamente promissores. Não é também uma situação de crítica amanhã a qualquer jogador pontualmente que pode destruir uma carreira, nem tampouco é uma situação de elogio que vai fazê-los achar que estão com a bola toda. Isso aqui é uma legitimação, futebol para essa gurizada tem que ser uma legitimação para todos os dias, toda hora, todo momento. E aí vai chegar, evidentemente, para ver se quem faz carreira, quem não faz carreira. Nós estamos contentes com esses jogadores, confiamos nele, confiamos na comissão técnica que está aí e eles vão nos entregar um clube, quando chegar na hora do titular, do time profissional, do time que vai efetivamente terminar o campeonato. Quando nós chegarmos nessa hora, nós vamos chegar com esse grupo de jogadores numa condição boa. Eu gosto desse discurso do presidente Romildo porque ele traz aquela tranquilidade. Gente, é o time de garotos, a gente vai avaliar internamente, mas eles vão seguir jogando. Não vai mudar o planejamento. Eu acho isso legal, salutar para o futebol. Mas domingo é o último jogo desse time de transição, pelo menos na ideia inicial. Já era. O Grêmio joga contra o São José no Paço da Areia, às 5 da tarde. Daí no outro final de semana, 9h30 da noite, um sábado, a estreia dos titulares, os principais jogadores contra o Cruzeiro. Joga contra o Cruzeiro, depois em um jogo contra o Brasil de Pelotas. Daí uma semana de descanso para jogar a Recopa Sul-Americana contra o Independiente na Argentina no dia 14. Claro que em saber que o Grêmio não botará os titulares contra o São José. Decisão corretíssima da direção do Grêmio, mesmo com a campanha nessa largada do Campeonato Gaúcho. Mas domingo o Grêmio vai fazer um jogo treino pela manhã. Bom, aí é outra situação. Agora, tu jogar num gramado sintético, um time que vai voltar a jogar pela primeira vez numa competição oficial, aí é arriscado demais. Arriscado demais. Não tem condição ainda de jogar. Os caras começaram a treinar dia 18. Isso dá o quê? 10 dias de treinamento de atividades físicas. Ainda com um dia de folga. Não tem como ainda jogar humanamente falando, fisicamente falando, em alto nível. Tem mais um WhatsApp, o último do programa, hein? É um privilegiado. Roda aí. Boa tarde, pessoal do Donos da Bola. Aqui é o Boni de Gravataí. Eu queria saber a respeito do Douglas. Ninguém falou mais nada sobre ele. Quando é que ele volta a jogar? Se vai demorar ou volta logo? Um abraço a todos aí. Simon responde. Previsão de que retorne aos treinamentos em maio ou junho para jogar apenas no segundo semestre. Puxa, tá certo, respondido. Obrigado, Max. Eu que agradeço. Até a próxima. Fica à vontade, pode voltar, viu? Voltarei. Eu vou convidar um dia, já veio o Max Correia, já convidou vários nossos componentes aqui da nossa equipe, de esportes ou não, jornalismo geral. Próxima convidada vai ser tu, Regina. Eu vou te convidar para vir nos Donos da Bola. Topa ou não topa? Sempre topo, Filipinho, mas tu também daí vai ter que vir aqui no Band Mulher. Vou. Aí a gente combina, tá tudo certo.